Fala Nação Azul, giro de notícias do Cruzeiro Cabuloso. Tudo o que você precisa saber do Cruzeiro Cabuloso. Tem Fabrício Bruno sendo cotado na Europa, isso mesmo. Tem Kaique na seleção, Matheus Pereira se declarando mais uma vez para o Cruzeiro. Falar do nosso calendário na Libertadores. Pedrinho já se preparando para a janela do meio do ano. Tudo isso e mais nesse vídeo, então fica comigo, não saia daí para você ficar muito bem informado. Aproveita, deixa sua curtida, deixa um comentário relevante do que nós vamos abordar aqui. Aproveita, siga o perfil de Cruzeiro para Cruzeiro. E o Fabrício Bruno, que mesmo não jogando bem no início dessa temporada, é um jogador cotado na Europa. Fabrício Bruno recebe consulta de gigante do futebol italiano. Confia. O staff de Fabrício Bruno recebeu uma consulta da Juventus, um dos gigantes do futebol italiano, buscando entender as condições para uma eventual negociação. Confira mais sobre a consulta e a situação do zagueiro. Ainda conforme as informações, consulta aconteceu também para saber se existe alguma chance de uma negociação futura, talvez na janela de transferências no meio do ano, pois neste momento janelas internacionais estão fechadas. Vale destacar que o Ayhan, ex-clube de Arthur Jorge, também teria feito uma consulta por Fabrício Bruno. Então, Nação Azul, mesmo Fabrício Bruno errando muito nesse início de temporada, é um camarada que é muito bem visto na Europa, hein? E o Matheus Pereira, que se declarou mais uma vez para o Cruzeiro, será? Até concordo que existe um carinho de Matheus Pereira para com o Cruzeiro, mas toda vez que ele vai renovar, precisa injetar muito dinheiro. E é uma novela. Então, Matheus Pereira, não estou duvidando das tuas palavras, não. Só que sempre você coloca o dinheiro na frente. Não estou falando que está errado, mas é um ponto a ser discutido. Eu encaro como privilégio jogar no Cruzeiro. Sempre falei isso. Jogar no clube do meu coração, vestir essa camisa. Ela em si já tem uma responsabilidade muito grande, mas sempre encaro tanto a camisa quanto o número como um privilégio muito grande. Eu sou muito abençoado por vestir essa camisa e competir no clube do meu coração. Tá aí as palavras de Matheus Pereira. E a movimentação de ingressos já começou. Vamos lotar o Mineirão no dia 1º, na quarta-feira. Ingressos a partir de R$40. Então corra, não perca tempo e garanta o seu. Tá aí o calendário na Libertadores de 2026. Se você quiser conferir, dá um play no vídeo. E o planejamento de contratação do Cruzeiro para o meio de ano já está acontecendo. E a prioridade de contratação seria para a lateral e para o ataque. E tem mais especulação acontecendo nesse momento. Elinho na mira do Cruzeiro. A janela de transferência do futebol brasileiro se fechou na última sexta-feira. No entanto, os clubes seguem se movimentando no mercado da bola. E já de olho no meio do ano. E no caso do Cruzeiro, que analisa de perto um atacante de beirada, que seria o Elinho, né, galera? E podemos ter o retorno de Caio Jorge na quarta-feira. O atacante que não entra em campo desde o final do Campeonato Mineiro contra o Atlético no dia 8 de março. Após o duelo, foi diagnosticado um trauma no pé e desfalcou a equipe nos últimos 4 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. Os gols do Caio Jorge fizeram muita falta, você não tem noção. E os garotinhos da base estão de parabéns, enfiaram 6-2 sobre o Betim pelo Campeonato Mineiro, sub-20. E o Pedrinho não aguenta, né, Nação Azul? Depois daquela amizade toda com o Leonardo Jardim, já começa a criar uma nova amizade com o Arthur Jorge. Veja aí, Pedrinho, Gustavo Lima e Arthur Jorge. O próximo passo, né, Pedrinho? É chamar para comer aquela feijoada, uma pescaria, jogar um xadrez, fumar um charuto junto e para ser padrinho de algum membro da família, né? Cuidado com os portugueses. E o Arthur Jorge que vetou a saída de João Marcelo. Arthur Jorge veta a saída de João Marcelo do Cruzeiro. Zagueiro não será reforço do Internacional. E nem pode vender o João Marcelo. O elenco do Cruzeiro já está curto. Aí você vende mais um zagueiro? Vimos aí contra o Atlético Paranaense a escassez de jogadores, né? É isso aí, Nação Azul. Algumas notícias do Cruzeiro. Se você gostou, deixa o seu like, deixa a sua curtida e deixa um comentário. O comentário ele hypa o vídeo, galera. Então, de Cruzeiro para Cruzeiro, um forte abraço, fui, tudo de bom. Boa noite.